Graça e paz, queridos irmãos. Eu gostaria nesse momento de orar com vocês antes da leitura da palavra e que o Senhor possa nos conduzir a este momento, trabalhando nos nossos corações e que possamos estar como uma terra sedenta, prontos para o derramamento dessa água, que essa palavra possa produzir em nós frutos e frutos que permaneçam. Eterno Deus, nós queremos te agradecer por este momento. Queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra venha sobre nós, causando transformações, causando, Senhor, essas transformações que permanecem, que fazem de nós servos melhores, filhos melhores, pessoas melhores, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão sofrendo diante das calamidades que têm assolado a nossa nação, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, porque Tu és o nossa fortaleza nos dias de angústia. O Senhor é aquele em que nós podemos descansar, em que nós podemos repousar, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, eu quero ler alguns versículos. Hebreus 12, a partir do verso de número 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos e amados irmãos, esse portanto, quando as Escrituras nos fala, aponta para um raciocínio de um motivo anterior. Ou seja, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Gideão e Davi. A Bíblia vai falar o seguinte, em Hebreus no capítulo 11 e no verso de número 38. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Ou seja, homens e mulheres que dedicavam a sua vida ao Senhor, que entregaram a sua vida ao Senhor, para que Ele pudesse moldar, para que Ele pudesse temperar este mundo de forma eficaz. Somos nós também os homens que vivemos neste mundo de calamidades, mas que recebemos do Senhor essa convocação santa. O livro de Hebreus vai nos trazer a seguinte palavra: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida. Correr com perseverança a corrida é uma chamada de Deus a entender os seus propósitos, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, aquilo que Ele quer fazer na nossa nação, aquilo que Ele quer fazer no nosso ambiente, através de nós, em nós e ao nosso redor. Sabe, essa corrida com perseverança traz para nós alguns entendimentos. Em outras palavras, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um sonho: me tornar um atleta profissional de futebol. Eu sou um ex-atleta. E à medida que eu ia caminhando nessa carreira que eu mesmo escolhi, o tempo passava e surgia as necessidades de entender o que aquela carreira me exigia. Uma dieta, acordar cedo, dormir cedo, estudar as táticas, os esquemas, treinamentos exaustivos, dias de chuva, dias de calor extremo. E foi através do futebol que eu conheci a Cristo e que Ele me resgatou através dos atletas de Cristo. E a carreira cristã, ela traz consigo algumas responsabilidades, individuais e coletivas também. Porque quando a Bíblia fala, aqui em Hebreus, no capítulo 12, algumas palavras: nós estamos, livremo-nos, corramos, é coletivo, ou seja, nós ajudamos uns aos outros, nós somos ajudados. E nós temos uma referência. Qual é a nossa referência? Os olhos fitos em Jesus, em Cristo, o autor e consumador na nossa fé. É Ele que cria todas as coisas, é Ele que consuma, é Ele que estabelece essa fé de Hebreus. Porque Hebreus, para que nós possamos recordar, é a galeria dos heróis da fé. Esses heróis são pessoas comuns a quem usa. E o verdadeiro consumador e autor é Cristo. Em outras palavras, o propósito de Hebreus
é tratar a aplicação da disciplina e entender a necessidade que cada cristão tem de ser guiado por esse Espírito que é santo em uma sociedade que vive sem correção. Um atleta, um bom atleta, um atleta de alto nível, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser corrigido a todo momento. Ele precisa entender as diretrizes do seu treinador, do seu comandante, porque senão ele não consegue chegar no alto nível. Isso para todas as camadas do esporte. Precisa-se ter disciplina. E na vida cristã não é diferente. Nós precisamos ser disciplinados. Disciplinados por quem? Por esse Senhor que governa as nossas vidas. E Hebreus 12 é uma citação direta de Provérbios 3. Eu gostaria de abrir lá com você também. Acompanhe comigo aí. Provérbios 3 traz para nós esse entendimento. Ou seja, no verso de número 6 está dizendo o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Meu filho, lá no verso de número 11, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz com o filho, a quem deseja o bem. Como é feliz aquele que acha a sabedoria do Senhor. Ou seja, retornando para o nosso texto, em Hebreus, aqui no verso de número 5, na parte B, são as mesmas palavras. Ou seja, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Ou seja, para que fique cravado no nosso coração, precisamos observar alguns pontos interessantes. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: meu filho, ou seja, nós não somos órfãos. Receba essa palavra no seu coração. Se há de repente um espaço que a solidão muitas vezes toma conta, que o desgoverno muitas vezes toma conta, nós precisamos pegar a palavra e derramar ela no nosso coração. É o que o salmista diz: olha, Senhor, eu escondi a tua palavra onde? No meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Ou seja, nós não somos órfãos. Eu e você, nós temos um Pai que cuida de nós a todo momento. Em momentos de alegria, em momentos de adversidade, o Senhor está conosco. Ou seja, outro ponto a ser observado aqui em Hebreus é que as dificuldades servem para nos disciplinar. As adversidades, as dificuldades que batem à nossa porta, elas servem para nos disciplinar. No verso 7 de Hebreus 12, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. E muitas vezes, diante da dor, diante da catástrofe, nós não conseguimos entender isso. Que as dificuldades trazem para nós essa disciplina de entregar a Deus o comando, de saber que eu e você, nós não somos nada, que é Ele que tem todo o poder. Outro ponto interessante é que quem não é disciplinado não recebeu a Deus como Pai. Diz o verso 8: se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, Deus nos disciplina. E todo aquele que é filho recebe a disciplina do Senhor. E a disciplina do Senhor não é como a nossa disciplina. Nós precisamos entender, e João 15 vai nos dar essa referência. A diferença entre a poda e o corte. A poda serve para quê? Para crescimento. Então o Senhor, Ele sabe podar as nossas vidas. Ele sabe moldar as nossas vidas. Como um vaso belo, em que nós observamos no canto da parede ou na estante, nós conseguimos enxergar uma beleza de um vaso bem feito, de um vaso moldado. E essa é a nossa vida. Sabe, meus irmãos, no verso de número 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos, quanto mais ao Pai espiritual, para assim vivermos. Que nós possamos deixar o Senhor tratar a nossa vida, moldar a nossa vida, endireitar a nossa vida. Outro ponto interessante é que a disciplina nos aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, o processo de santificação, ele se inicia. O Senhor vai tirando os carrapichos, vai moldando a nossa vida segundo a tua vontade.
Não é um processo fácil, mas esse processo de santificação é uma intimidade com Deus. Quando nós deixamos Ele tratar, quando nós conversamos, quando nós temos um relacionamento real com Ele. E isso acontece através da oração. Uma comunhão real com essa pessoa que está presente nos nossos dias, buscando intimidade conosco, que nós possamos deixar ser filhos e filhos obedientes. E fora o fato de que todo domingo nós estamos reunidos na igreja e agora pela internet, fora o fato de que a todo momento nós estamos escutando músicas, estamos louvando a Deus, estamos ouvindo essa mensagem, o que mudou em nós? O que mudou em mim? Eu preciso refletir sobre isso. A minha vida de fato está sendo modificada por esse pai que quer o aperfeiçoamento do seu filho ou dos seus filhos, que possamos ter essa reflexão. Estou na igreja há quanto tempo? Estou ouvindo essa mensagem faz quanto tempo? E o que mudou em mim? Na minha mente, no meu coração, na minha prática diária, no meu trabalho, com as pessoas que estão ao meu redor. Nós temos dado um bom testemunho. Eu tenho dado bom testemunho, as pessoas têm visto Cristo em mim. Isso é uma coisa que eu reflito bastante. E a disciplina também produz frutos, muitos frutos. Gálatas 5:22 vai dizer para nós sobre alguns desses frutos. A mansidão, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio. Sabe, temos percebido durante esses dias, em nosso tempo, que as pessoas perderam o domínio próprio. Deixar com que esse Espírito guie as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus atos. Que possamos deixar esse Espírito guiar a nossa vida, de maneira branda. Que possamos medir as nossas palavras e refletir quando estamos errados. Amém? E um outro fato interessante é que as pessoas são alcançadas através da nossa disciplina. Em Hebreus, aqui no verso de número 13, eu quero ler com você. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ou seja, que nós possamos deixar o Senhor conduzir a nossa vida e que pessoas possam olhar para nós e desejar também seguir a esse Cristo. Nós falhamos por muitas vezes. Somos pessoas incompletas. Eu sou uma pessoa incompleta. E aonde eu me completo? É em Cristo. É buscando a comunhão com a pessoa de Jesus Cristo, com os meus irmãos, escutando, aconselhando, sendo aconselhado, recebendo do Senhor a porção que Ele tem para a minha vida através da vida dos nossos irmãos. E essa aplicação prática, né, na versão Almeida e atualizada, o escritor de Hebreus, ele vai falar para nós sobre os guias espirituais, sobre essas pessoas que são usadas por Deus para trabalhar a nossa vida. Ou seja, pastores, líderes de departamento em geral desta casa. Nós precisamos exortar e ser exortados com amor. Para quê? Para o crescimento. Para que vidas possam se achegar a Cristo e possam avançar, e possam crescer, e possam amadurecer. Precisamos também ter a consciência de denunciar o pecado, não sermos coniventes. E o pecado, meus irmãos, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos tira o brilho do Espírito Santo. Portanto, essa denúncia do pecado, daquilo que ofende o coração de Deus e os olhos de Deus, precisamos ter isso em mente. E o olhar com o amor dos nossos amados e queridos que estão ao nosso lado, em relação a nós também, precisa ser com amor, mas não podemos abrir mão do que a palavra diz que é pecado.
a consciência do inferno e do juízo de Deus. Nós merecíamos, mas Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar na presença dEle. E reconhecer uns aos outros, orar uns pelos outros. Que nós possamos ser o objeto de oração uns dos outros. Porque nós necessitamos das orações. As orações é que nos mantêm de pé. As orações é que nos levam a esse Deus. As orações é aquilo que de fato nós temos como tesouro, porque quando nós abrimos mão de um período para clamar, para orar, e é isso que estamos fazendo nesse período de jejum e oração, é pedir que Deus intervenha na vida daqueles que estão sofrendo, e nós também somos uns desses, com amigos, com entes queridos, com parentes internados, passando por dificuldades nas UTIs, nas suas casas, nas suas áreas de trabalho, nas suas áreas de relação, porque essa pandemia trouxe essas questões prejudiciais nos relacionamentos das pessoas. Não é verdade? Precisamos crescer, precisamos examinar, precisamos meditar e aprender. E que possamos depender desse Deus sempre, a todo momento, em momento todo. Eu quero ler com vocês João no capítulo 15 e no verso de número 9, traz para nós essa referência. João capítulo 15, verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permanecer. Está falando de disciplina. De não desanimar. Eu sei que no momento da nossa jornada, todos nós já pensamos em desistir. Todos nós já desanimamos. Mas a Bíblia nos encoraja, e Jesus nos encoraja. Olha, como o Pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como têm obedecido os mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Permanência, meus irmãos. Está difícil? Vamos permanecer. Permanecer em oração, permanecer em jejum, permanecer em comunhão. Que possamos estar juntos neste momento de dificuldade. Que possamos estar conectados, arraigados e alicerçados nessa videira que é verdadeira, nesse amor que é verdadeiro. A santidade requer obediência a Deus, e o fruto da disciplina se resulta em intimidade com o Espírito Santo. Pois Jesus foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. É o que traz para nós Filipenses 2:8. 2:8. Isaías 53 traz para nós esse entendimento. Que o Senhor foi castigado. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E nós fomos resgatados, curados, sarados, santificados para o louvor e a glória dEle. Disciplina e castigo são dois verbos no presente do indicativo ativo. Ativo. Ou seja, é uma ação do Senhor sobre nós. O amor contínuo de Deus nos moldando para a sua vontade. Esse texto de Hebreus traz para nós esse entendimento de como Deus nos olha. Ele nos olha e nos enxerga como filhos, como filhas, como pessoas amadas, a quem esse Deus entrega a vida do seu único filho por nós. Mas também de como nós olhamos para esse Deus. De qual é a nossa responsabilidade enquanto filhos. Qual é o nosso papel enquanto filhos. Precisamos suportar as dificuldades recebendo elas como disciplina. E aqui no verso 10 de Hebreus 12, diz que os nossos pais nos disciplinavam
por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Somos chamados a participar com Deus da santidade dele, nos esvaziando, deixando que o nosso coração possa ser preenchido por essa santidade do Senhor. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Só mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercidos. Que o nosso coração possa receber essa paz do Senhor. Que o nosso coração possa ser trabalhado por essa paz do Senhor. E o foco da condição decaída, todas as vezes que nós olhamos para um texto, nós percebemos essa condição humana. Todo homem tem a tendência natural e pecaminosa de rebeldia contra Deus. E no processo de santificação, nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida. Deixamos o Senhor transformar a nossa vida. Através desta obediência, através dessa disciplina, que possamos ser filhos que entendam essa disciplina, filhos que são corrigidos no momento que erramos. E quando é que nós sabemos que erramos, Vinícius? Precisamos analisar o texto bíblico. Precisamos deixar que o texto bíblico fale ao nosso coração. Na galeria dos heróis da fé, esses homens, todos eles erraram em um dado momento da sua vida. Mas eram homens que reconheciam o Senhor. Eram homens que reconheciam o governo do Senhor. Eram homens que esperavam a pátria celestial. E que possamos esperar também no Senhor essa pátria. Que o nosso coração possa ser aquecido, aceso a todo dia, a todo momento, aguardando essas diretrizes do Senhor que vêm sobre a minha e sobre a tua vida. E onde é que nós fazemos isso? Eu quero ratificar aqui na sua mente, no seu coração, sobre a importância de estarmos em célula, sobre a importância de estarmos juntos, buscando ao Senhor. Porque lá nós temos um líder e nós nos submetemos. Lá nós oramos uns pelos outros. Lá nós clamamos uns pelos outros. Lá nós acolhemos uns aos outros. Então você que está aí na sua casa, está caminhando sozinho. Caminhar sozinho, meus irmãos, é um perigo. Fazer as coisas individualmente é um perigo. Portanto, eu quero te fazer esse convite amoroso, como assim também eu o recebi. Participe de uma célula. Procure as nossas lideranças para que você possa estar envolvido, para que você possa ser cuidado. E a partir do momento que Deus vai tratando a sua vida, você vai percebendo que esse bom testemunho vai também ajudando e colaborando a tratar a vida dos outros que estão lá. Que possamos estender esses convites, amigos, a parentes, a irmãos, a amigos que não estão em célula. Como é importante nós estarmos juntos neste momento de dificuldade. Porque juntos nós somos os filhos que ouvem a voz do Pai, do bom pastor, que decidiu dar a vida pelas suas ovelhas. E para finalizar, eu gostaria de ler novamente Hebreus 12, 5b. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. A nossa tendência natural não é orar, não é buscar ao Senhor, não é muito menos nos render a Ele. Temos o exemplo do Paulo, o apóstolo. A nossa tendência natural qual que é? É nos desviar, é fazer a nossa vontade. Então que possamos ter essa consciência que a disciplina é algo bom. E que ser filho é algo maravilhoso, porque nós temos quem cuida de nós nos momentos de adversidade. Você tem quem cuide de você nos momentos de adversidade. Que possamos nos submeter a essa palavra, que possamos reconhecer os nossos maus caminhos
e que em comunhão precisamos buscar esse Deus que é Pai e que está a todo momento querendo cuidar de nós, que possamos deixar ser cuidados, que possamos deixar ser transformados por esse Pai que é o nosso Deus e por irmãos mais experientes na fé. Eu quero orar com você neste momento. Pai bendito e eterno, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela tua presença, pela tua graça, pela tua sabedoria, Senhor, que excede muito, muito, muito a nossa, Pai. Que o Senhor visite as famílias, Senhor, que estão enlutadas. Que o Senhor visite o pai, que o Senhor visite a mãe, que o Senhor visite o viúvo. Que o Senhor visite, Senhor, em nome de Jesus, todo aquele que te busca, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Derrama sobre a nossa vida a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, Senhor. Que possamos continuar a ser filhos que aprendam e aprendam de Ti. Pois o Senhor é a fonte inesgotável. Porque o Senhor é o bom pastor. Porque o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas, ó Deus. Eu quero Te agradecer pela Tua boa mão, Senhor. Eu quero Te agradecer pelo socorro, Pai. E pela Tua graça, Senhor, derramada em favor daqueles que Te buscam, ó Deus. Que o Senhor possa visitar cada família, Senhor, que nos escuta. Que o Senhor possa visitar cada família que nos rodeia. Que o Senhor possa abençoar os nossos líderes, Senhor. Fortalece cada um. Visita aquele que está passando por aflição, por dificuldade, ó Deus. Cuida da nossa casa, porque o Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que sustenta. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles, Pai, que estão Te clamando neste momento de dificuldade, ó Deus. Visita a nossa nação, visita, Senhor, em nome de Jesus, as nossas lideranças, todas elas, ó Pai. Exerce domínio e governo sobre as nossas vidas. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.